Olá pessoal, tudo certo para mais uma aula de redação? Eu sou o Prof. Norton e hoje iremos trabalhar a diferença entre assunto e tema na dissertação. A falta de habilidade para identificar a diferença existente entre o assunto e o tema propriamente dito tem sido um problema corriqueiro que tem prejudicado a nota da redação de vários candidatos do Enem. Mas isso acabou. A partir de agora, vocês estarão capacitados e jamais irão cometer esse tipo de deslize. Vamos lá então? Primeiramente, o que é tema? Podemos referir que tema é uma discussão direcionada pela banca. É um comando apresentado pela mesma, o qual o candidato deve observar e principalmente respeitar. Esse comando vai trazer as diretrizes que o candidato deve seguir e que vai delinear toda a sua linha argumentativa durante a produção textual. Por outro lado, todo tema vai trazer em si um assunto, uma referência genérica ou específica que vai determinar sobre o que vamos discorrer no tema proposto. Ok, mas qual é o problema que podemos encontrar se não conseguirmos identificar claramente a diferença entre o assunto e o tema na dissertação? Digamos que o tema proposto pela banca seja os efeitos da obesidade na sociedade brasileira contemporânea. E o nosso candidato passou o tempo todo durante a produção textual falando da obesidade, jamais tocou na questão dos efeitos supervenientes. Como consequência, a nota do mesmo será baixa ou até mesmo pode ser zerada, se o corretor for muito crítico e entender que o mesmo fugiu do tema. Assim, analisando essa temática, podemos dizer que o assunto proposto pela banca é sobre a obesidade. Por sua vez, o tema escolhido para delinear nossa argumentação é sobre os efeitos que o excesso de peso tem ocasionado à sociedade brasileira contemporânea. Entendido até aqui? Então vamos praticar. Observe a temática apresentada pelo Enem a seguir, identificando qual é o assunto e qual é o tema. Veja que em 2015, a temática escolhida pela banca foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nesse contexto, qual é o assunto e qual é o tema? Isso mesmo, o assunto é sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o tema, o comando que a banca espera que o candidato respeite e que dirija essa argumentação é a persistência dessa violência, o porquê da continuidade da violência contra a mulher ainda nos dias de hoje. Lembrem-se, o assunto é uma referência genérica ou específica que vai determinar aquilo sobre o que vamos discorrer no tema proposto. Logo, se você trocar um assunto por outro, estará alterando radicalmente todo o contexto proposto pela banca. Por exemplo, se trocássemos o assunto violência contra a mulher por obesidade, nossa temática seria a persistência da obesidade na sociedade brasileira. Observe que estaríamos alterando radicalmente todo o contexto. Por outro lado, já no caso do tema, nós vimos que o tema é uma discussão direcionada pela banca, que vai ser composto por um comando. Logo, vamos ter uma diretriz para seguir e respeitar. E nesse caso, se trocarmos esse comando, ainda assim estaríamos tratando do mesmo assunto, contudo, em uma perspectiva diferente. Vamos observar novamente o tema de 2015 do Enem, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Observe que se trocarmos a expressão a persistência por os efeitos, por exemplo, nossa temática seria os efeitos da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Estaríamos dessa forma tratando do mesmo assunto, ou seja, da violência contra a mulher, contudo sobre uma perspectiva de abordagem diferente. Em vez de argumentarmos sobre a continuidade da violência, iríamos discorrer sobre os efeitos dessa violência. Sendo assim, uma forma de identificarmos o assunto e o tema é trocarmos aquilo que entendemos ser o assunto da temática proposta pela banca por outro assunto qualquer. Feito isso, basta verificarmos se ocorreu uma alteração radical do contexto ou se vamos continuar discorrendo sobre o mesmo assunto sob uma perspectiva diferente. Então é isso. Foi um prazer ter compartilhado esse momento com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Não deixe de ativar as notificações por meio do sininho que se encontra aqui embaixo
para ir acompanhando nossas dicas e novas publicações. Ainda, se você ficou interessado em saber mais sobre o nosso curso de redação, entre no nosso site profnorton.com.br que estarei aqui te esperando. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro!